Você já se perguntou se o batismo é só um ritual ou se ele realmente transforma a vida de alguém? Muitas pessoas passam pelas águas sem entender o verdadeiro significado desse momento. E hoje eu quero te mostrar à luz da palavra de Deus o que realmente é o batismo nas águas e por que ele pode marcar um antes e depois na sua vida espiritual. Fica comigo até o final porque talvez você descubra algo que nunca te contaram. Bom, você que é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já chega clicando no gostei e se inscrevendo no canal. O meu nome é Sara Gabriela e eu gosto de compartilhar sobre Jesus e a palavra. Bom, primeiro de tudo que eu quero que vocês entendam é o que é o batismo nas águas e qual é o significado. Da mesma forma que o sepultamento é uma cerimônia pública que marca o fim da vida terrena, o batismo nas águas é uma cerimônia pública que marca o fim da natureza de uma pessoa. De fato, o batismo nas águas é mais do que um testemunho público da conversão de uma pessoa ao Senhor Jesus. É por meio dele que somos sepultados da mesma maneira que o Senhor foi, significando que a nossa vida para nós e para o mundo está definitivamente morta. Com o batismo, nosso eu deixa de existir para o pecado, que já não tem mais domínio sobre nós, pois já estamos mortos para ele. Ou seja, o batismo ele faz parte da caminhada de todo cristão verdadeiro. Mas o que ele significa? O batismo representa morte e vida. Quando você desce as águas e simboliza a morte do seu velho eu. Quando você sai das águas, você simboliza o nascimento de uma nova vida em Cristo. Lá em Romanos 6, versículo 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A segunda coisa que eu quero que você entenda: o batismo não salva, mas é um passo de obediência. Aqui está algo muito importante. O batismo ele não salva, a salvação vem pela fé em Jesus. Lá em Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas então por que se batizar? Porque quem ama, obedece. E o batismo é uma declaração pública de que você decidiu seguir Jesus. É como dizer para o mundo: eu não vivo mais para mim, agora eu vivo para Cristo. Em Marcos 16, versículo 16, está escrito: quem crê e for batizado será salvo, mas, porém, quem não crê será condenado. Perceba, primeiro ver e crer, depois o batismo. A explicação do nosso conteúdo, eu também quero aprofundar em livros, para explicar sobre isso. Fala o seguinte: por essa razão, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador e em seguida é batizada nas águas por imersão, ela deixa de praticar os atos pecaminosos, pois a sua vontade deixa de prevalecer, porque agora é dependente da vontade de Deus sobre a sua vida. Por pior que seja o seu mau gênio, após a sua conversão fortalecida pelo batismo, ela se torna uma pessoa dócil e humilde, mostrando aos que o cercam que um servo do Senhor deve trilhar no caminho oposto ao que o mundo lhe oferece. Quem pode se batizar? A Bíblia mostra que o batismo é para quem crê e se arrepende. Lá em Atos 2, versículo 38, nos diz o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Ou seja, o batismo não é apenas para quem quer participar, é para quem decidiu mudar de vida. Não é sobre perfeição, é sobre decisão. E se você reconheceu seus pecados, se arrependeu e aceitou Jesus, você já está pronto para dar esse passo. O exemplo de Jesus. Se alguém não precisaria se batizar, esse alguém era Jesus, porque ele era santo.
Mesmo assim, ele foi batizado. Lá em Mateus 3, versículo 13 ao 15, nos mostra que Jesus insistiu em ser batizado para cumprir toda a justiça. Isso nos ensina algo poderoso. Se Jesus fez, quem somos nós para não fazer, né? Então, o batismo não é sobre merecimento, é sobre obediência. E para se preparar para o batismo nas águas, vamos conversar sobre isso também. Uma pessoa somente estará preparada para ser batizada nas águas depois de estar certa do arrependimento dos seus pecados e da sua fé no Senhor Jesus. Aliás, essa é a razão de não batizarmos crianças. O batismo é uma cerimônia que requer do candidato o arrependimento dos seus pecados. Como uma criança vai se arrepender dos seus pecados se ela não os tem? A criança devem ser apresentadas a Deus, conforme está escrito em Marcos 10:16, e tomando-o nos seus braços, impondo-lhe as mãos, o abençoou. Então, o que muda depois do batismo, né, gente? O batismo, ele não é o fim, é o começo. Depois dele começa uma nova caminhada com Deus. Você passa a viver com mais consciência espiritual dos seus atos, mais compromisso e mais entrega. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o batismo marca esse novo começo. Mas atenção, não adianta descer seco e sair molhado sem mudança de vida. O verdadeiro batismo começa no coração. Para finalizar o nosso estudo, vamos falar sobre o que é o arrependimento de verdade. O arrependimento é um sentimento de pesar ou uma insatisfação causada por uma falta, sob o ponto de vista cristão. Ele inclui alguns aspectos importantes para o nosso conhecimento geral. O pecador precisa reconhecer o seu pecado. Esse é o primeiro passo importante para um arrependimento sincero e honesto, pois ninguém pode se arrepender de algo que não reconhece. O pecador precisa odiar o pecado, se não sentir repulsa pelo seu pecado a ponto de odiá-lo. Certamente o cometerá outra vez e se tornará viciado no pecado. O pecador precisa abandonar o seu pecado. Se a pessoa não virar as costas para aquilo que é errado, imediatamente jamais conseguirá abandoná-lo. Não adianta pensar que vencerá o pecado ficando lado a lado com ele. Por exemplo, algumas vezes o cristão é convidado a fazer companhia às pessoas que não participam da sua fé. Essas normalmente tentam induzi-lo ao erro e, por mais que resista, muitas vezes o fazem cair. O pecador precisa se esquecer do pecado definitivamente. Para que o arrependimento seja completo, é necessário que se esqueça do pecado praticado como se ele nunca tivesse sido cometido. Agora me responde, você já entendeu o verdadeiro significado do batismo? Se vocês não entenderam, eu posso trazer a segunda parte desse tipo de tema. E se você ainda não se batizou, talvez esse seja o chamado de Deus para você hoje. E se você já se batizou, será que está vivendo como uma nova criatura? Deus não quer só um momento nas águas, Ele quer uma vida transformada. E se esse vídeo te ajudou, por favor, clique em gostei, se inscreva no canal, me siga lá no meu Instagram, deixe um comentário e compartilhe. Até a próxima!